Olá, eu sou Graciane Saliba e hoje eu vou entrevistar dois aprovados na OAB, o querido Júnior e o querido Alexandre, que eu tive a honra de trabalhar com eles em sala de aula e conhecer um pouquinho da história de cada um. E ele vai contar para vocês como foi essa rotina de estudos, as dificuldades, os percalços e que nem sempre na vida tudo é fácil a gente conquistar e como eles conquistaram esse grande passo na vida deles. Júnior, como foi a sua vitória na OAB? Não foi de primeira ou foi de primeira? Conta pra mim um pouquinho como foi. Bom, ser aprovado na OAB foi complicado, porque não foi de primeira e no primeiro exame que eu fiz, que foi o 19º, eu fiquei com 40 pontos. A OAB retificou uma questão, eu fui com 39. Como que foi esse sentimento? Porque eu imagino o desespero. No início, na hora que eu vi que era 39, a vontade de chorar, largar tudo, desistir. Depois você pensa, eu cheguei até aqui, foram 39 pontos que eu consegui, eu precisava de mais um. Falta pouca coisa, faltou um pouquinho de determinação, um pouquinho mais de dedicação, que são os 3 Fs e os 3 Ds que você deve seguir para aprovação na ordem. Força, foco e fé, determinação, dedicação e disciplina. Faltou alguma coisa, eu busquei o que faltou e corri atrás para ser aprovado no 20º. E no 20º você foi aprovado e foi para a segunda etapa. Sua segunda etapa foi em que disciplina? Processo de trabalho, direito de trabalho. Porque eu amo trabalho, porque trabalho é melhor, porque trabalho é bom. Eu costumo falar isso em sala de aula, meus alunos que estão comigo sabem disso, que trabalho a gente vivencia, que é vida, que é a melhor disciplina. E o Júnior foi para trabalho e... Eu sempre tive muita afinidade com direito do trabalho, desde os primeiros períodos, quando conheci o direito do trabalho, tive muita afinidade, muita facilidade mesmo, por isso eu optei por fazer direito do trabalho e na prova foi certeiro. A segunda etapa, com o direito de trabalho, foi mais tranquilo. A gente lembrava do que viu em sala de aula, do que estudou nos cursinhos. O prêmio ajudou demais, vale ressaltar. Conta um pouquinho que você teve comigo no prêmio, na premonição, que é para a primeira etapa da OAB. Como que foi? O evento é fantástico, é muito bom. São professores assim, eles te dão o feeling mesmo para você ir certo nas questões. Eles te dão as questões, para falar a verdade. O professor Marcelo, no 19º exame, contou 4 questões da prova. Ele adivinhou as 4 questões e as 4 questões caíram. Então, assim, o Marcelo ele faz uma estatística, o que cai mais. Ele sempre fala homicídio, por exemplo, que sempre cai, né? E na sua, que você assistiu, acabou que coincidiu. Caíram as questões e o processo de direito de trabalho também caiu. E o Premonição é um evento assim que te foca no que você deve estudar realmente, dá a linha certa para você seguir. Estando lá e seguindo, não tem como ser aprovado, não. Júnior, como que foi a sua dedicação? Você fez um cronograma de estudos? Qual era o horário? Me conta com detalhes isso. Primeira etapa, eu tentei, da segunda vez, que a primeira vez eu estudei não tanto, não me dediquei tanto. Na segunda vez, eu me dediquei extremamente. Eu cronogramei o que eu precisava estudar, onde estavam minhas falhas, onde eu tive mais dificuldades, as matérias que eu tinha menos afinidade, procurei estudar primeiro por elas, aprender aquilo que eu não tinha tanta afinidade. As que eu tinha mais afinidade, eu apenas passei. Após aprovado, no dia que eu vi que já saiu o gabarito imediato, eu conferi umas 2, 3, 4 vezes se era aquilo mesmo, tinha sido aprovado. Para a segunda etapa, fiz um cronograma a partir do dia da aprovação e estudava todos os dias, no mínimo 4 a 5 horas por dia. Durante a primeira etapa, quantas horas por dia você estudava? Para a primeira etapa, em torno de umas 5 horas também por dia. Quando efetivamente começou a sua preparação? 40 dias antes da prova. 40 dias que você começava a estudar as 4, 5 horas por dia? Isso. E qual o melhor método de estudos que você considera? Fazer questões, fazer resumo? O método de estudo é totalmente subjetivo. Cada pessoa vai ter o seu método, você tem que identificar o seu método. E por isso, talvez eu não tenha conseguido da primeira vez que eu fiz no 19º exame. Porque no 20º exame eu consegui me identificar. Eu preciso de ver, ouvir e escrever ao mesmo tempo. Então eu ouvia as aulas, assistia e anotava durante as aulas e foi o que me facilitou demais. Fazer apenas as questões não me ajudava tanto, para mim, não era algo que me facilitava. É muito de cada pessoa, né? Bom, obrigada, Júnior. Eu que agradeço. E agora eu queria ouvir um pouquinho do Alexandre. Alexandre, você que esteve presente comigo assim, em sala de aula, e eu vivenciei um grande drama, porque o Alexandre tinha tudo para ser aprovado e veio uma tristeza. Quando saiu o resultado, acabou que não foi do jeito que ele esperava e isso trouxe uma angústia para você no primeiro momento. Mas você superou super bem e veio depois uma nova prova e você deu um show. Conta pra mim como que foi a primeira prova, o que aconteceu, onde que você acha que foi, o que a falha, o que aconteceu ali naquele momento?
Primeiramente, inicialmente, eu agradeço a oportunidade, a Graciane, de estar participando dessa entrevista. Você foi uma professora que acompanhou todos os percalços que eu passei. Em todos os momentos eu pude contar com você. Jamais esquecerei das suas palavras, das madrugadas, das aflições, enfim. A minha história, a minha trajetória na OAB, ela começou no 19º exame, onde eu fiz a primeira etapa e também acertei 39 questões. Eu me deparei com a última questão da prova, que eu sabia a resposta, mas em razão do tempo, em razão do cansaço da prova, o que eu fiz? Eu li só até um certo parágrafo e não li o restante. O restante era o que concluiria a questão. Então eu me vi assim, vencido pelo cansaço da prova. E não porque eu não sabia responder aquela questão. Então foi muito difícil para mim, mas bola para frente, tive força de vontade para seguir, apoio da família, apoio de professores, de amigos, e fui tentar o 20º exame. No 20º exame eu fiz a primeira etapa, passei. Fui para a segunda etapa, participei do prêmio, né, com o professor Fabrício e com a professora Daniela Matar. São incríveis, agradeço eles até hoje. Eles me depositaram assim, um potencial muito grande. Até disseram que eu estava muito preparado para fazer a segunda etapa e, de fato, eu estava tranquilo para fazer. Só que chegou lá, quando bate o sinal, é o momento mais terrível. Nossa, vem o desespero, bate o desespero. Na hora que chega a prova, você inicia a segunda etapa e começa a escrever, não sai uma palavra. Não sai uma palavra. E, infelizmente, eu fiz a segunda etapa. Assim que eu terminei a prova, que eu concluí a peça e concluí as questões, eu sabia que eu não tinha passado no 20º exame, na segunda etapa, porque eu tinha errado a peça. E nos últimos finais... Qual era a peça? A peça era apelação. A peça era apelação e eu errei. Eu fiz direito civil, né? E eu terminei a prova e sabia que já não tinha ido bem, que eu já tinha errado a peça. Eu cheguei em casa, acessei a internet e já vi que a peça era apelação e eu tinha colocado agravo retido, infelizmente. Fui para repescagem. E isso ainda viveu um outro drama, porque era o CPC antigo e depois no outro exame já era o novo CPC, Tinha isso também. Durante a graduação eu aprendi o CPC de 1973 e era uma angústia para mim não ter passado no 20º exame, na segunda etapa, porque eu tinha que estudar o CPC de 2015 todo de novo. Eu até pensei em desistir de Direito Civil, mandei mensagem para você, Graciane, me ajuda, por favor, que eu não sei o que eu faço. Muita gente falando para mim que eu estava louco de escolher Direito Civil, mas eu sempre defendi que era a matéria que eu gostava e que eu mais me identifiquei durante a graduação. Por isso eu persisti e continuei no Direito Civil. Continuei estudando, após faculdade, já tinha concluído o curso de Direito aqui na FAPAM, estava mais tranquilo em casa, eu depositei o dia todo para ficar focado na segunda etapa da OAB, mais tranquilo e somente na segunda etapa. Aí eu comecei a estudar o CPC de 2015 e fiz a prova da repescagem do 20º exame. E graças a Deus eu passei. Foi um agravo de instrumento. Quando eu vi que era um agravo de instrumento, eu quase pirei, porque era o que eu tinha sonhado que iria ser. E realmente chegou no final, eu falei assim, não, realmente eu escolhi a matéria certa. Teve bom eu não ter desistido e